Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Tudo Começa no Ventre. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui hoje com pessoas tão especiais que vão falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muito você que está em casa, que está nos ouvindo nesse dia de hoje. Então, vou apresentar para vocês o Dr. Igor Duarte, que é o nosso convidado especial de hoje. Ele que é professor universitário, neurocientista, fisioterapeuta e mestre em anatomia 3D e doutor em neuroengenharia. Doutor Igor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, doutora Júlia. Um prazer estar aqui. Uma honra fazer parte do primeiro episódio do seu podcast. Para a gente é um prazer muito grande estar com vocês e a sua querida esposa que está aqui hoje também nos prestigiando com a sua presença. Então, a Darte de Almeida, também conhecida como Lady Darte para os íntimos. Obrigada pelo convite, uma honra, né? Faço das suas palavras as minhas, estar aqui no seu primeiro podcast. Muito obrigada, gente. Então, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que vai conseguir ajudar muitas pessoas. A gente vai falar sobre o estresse e o impacto do estresse na saúde feminina e também vamos trazer dicas, orientações práticas de como gerenciar o estresse e como viver uma vida mais saudável. Então, a gente vai ter esse assunto que é tão importante nos dias de hoje, não é mesmo, doutor Igor? É isso aí. Então, o mundo moderno, o estresse faz parte do cotidiano das pessoas. Muitas pessoas, ao que parece, vêm adoecendo por conta do estresse e aí talvez conseguir gerir melhor a sua rotina, a sua vida, dê para viver bem com o estresse. Porque é interessante que se livrar do estresse também causa estresse. Então, a gente precisa de um meio termo, né? Por exemplo, o indivíduo tem uma rotina estressante de uma grande metrópole como São Paulo. Trabalha numa repartição e a rotina dele é muito complexa. Ele reclama que é muito estressado, é muito estressante. Aí você muda completamente. Fala assim, agora você tem aqui uma varinha de pescar e você vai ficar o dia inteiro na beira da lagoa pescando. Ele vai gerar estresse também. Então o problema não é ter muita coisa para fazer ou ter pouca coisa para fazer. É, na verdade, o indivíduo não saber gerir isso adequadamente. Eu acho que o estresse gira em torno disso. Sim, é verdade. É porque vai também de 0 a 100, né? Não precisa sair da metrópole toda movimentada, agitada e ir direto para a varinha de pescar. Tem que ter uma transição, né? Vai diminuindo um pouquinho, aí depois... Acho que eu ia me dar bem com a varinha de pescar. Não, mas aí 15 dias depois a gente já não sabe. Isso porque 15 dias depois a gente encontra ela lá, né, brigando com os peixes da lagoa. Não é? Já querendo delegar funções para os peixes. Delegar, organizar os peixes, né? Falar assim, esse peixe é incompetente, ele não mordeu a isca no horário certo. Ou coisa do tipo. Pode acontecer. Bem, e queria entender um pouquinho melhor o que caracteriza o estresse e como ele se manifesta. Veja, tem várias definições para estresse. A definição que eu mais gosto é excesso. Então, tudo que tiver em excesso vai causar estresse. Excesso de trabalho, excesso de funções, excesso de atividade, excesso de estudo, como disse anteriormente, excesso de não ter nada para fazer também. E isso tem um impacto na fisiologia, no organismo. E é aí que pega o estresse, que a gente imagina que está relacionado à vida, ao cotidiano, mas tem um impacto no funcionamento do organismo, ali dentro da biologia, da fisiologia. Aumenta a produção de certas toxinas, diminui a produção de outras, diminui receptor de célula, aumenta receptor de outras células. Ou seja, isso tem um impacto no funcionamento do organismo que de médio a longo prazo pode trazer consequências. Então o indivíduo está sem trabalho. Aí ele tem o estresse de não estar trabalhando. Tá? Mas a pressão está normal, talvez a glicemia está normal. Aí ele arruma um emprego. Um ano depois você vai encontrar esse indivíduo
ele está com as mesmas reclamações agora só porque ele tem o excesso de trabalho. Você vai fazer um exame dele lá, tá tudo bagunçado. Porque os afazeres ali, eles têm um impacto na fisiologia. E esse é, de longe, o principal problema do estresse, né? O excesso está tão acentuado que altera drasticamente o funcionamento do organismo. E a gente vê que hoje em dia as pessoas estão com esse estresse crônico, né? Porque é também importante conceituar que o estresse, do ponto de vista fisiológico, ele é necessário para o nosso organismo. É necessário ter um certo grau de estresse. Então, como a gente tem o exemplo, né, do homem das cavernas, lá na época que o nosso metabolismo foi formado, vamos dizer assim, se ele via um leão, um urso, um tigre, ele precisava da reação do estresse para poder correr, para poder enfrentar ou, né, tomar uma decisão rápida. Então, aquele sangue que vai para áreas do cérebro mais importantes para ele tomar uma decisão rápida e também para a autopreservação e manda sangue para os músculos para ele poder fugir, correr. Tudo isso é importante. Agora, o que a gente vem vivenciando hoje é esse urso, esse leão, esse tigre diário. E às vezes você está sentado na frente do computador, aparentemente numa situação tranquila, mas você está lidando ali com vários tigres ao longo do dia. E isso vai gerando essa resposta fisiológica que deixa de ser adaptativa e passa a ser uma resposta tóxica para o nosso organismo. Pois é, e aí acho que um problema é que daqui para frente nós vamos nos adaptar a isso. Aí a gente não sabe o que isso pode acontecer lá na frente. Que tipo de ser humano terá aqui no planeta daqui 1000 anos, vivendo essa rotina. Acho que você tocou num ponto interessante. Talvez há 50 anos atrás nós saíamos de casa com pequenos estresses, não dá para não ter estresse dentro de casa, né? E ia buscar o estresse do trabalho na rua e voltava para casa para a tranquilidade do lar. E hoje o nosso estresse está aqui, ó. Você aperta o botão, o estresse está ali, o problema está ali. E a gente não consegue se livrar. Agora, uma pergunta sobre a nossa geração. Ela é muito que aquela geração que tem que produzir. Tem que produzir. Aí, há tempos atrás, anos atrás, veio o coach. E a gente tem que produzir, a gente tem que ser exemplar, né? Então, isso eu acho que contribuiu bastante. Porque não é algo assim que você está numa empresa e você tem que fazer aquilo e resolver. Não, você tem que fazer aquilo que foi determinado para você e também produzir além. No entanto, que tem aquelas campanhas que eles fazem, né, para o colaborador em primeiro, em segundo. Então, eu acho que isso ajuda. Aí eu já vi uma frase, alguns coaches, eu não sei de quem é a frase, mas é assim, ó, não tem falta de dinheiro que resista a 16 horas de trabalho. Não é? Eu acho que também não existe. Mas aqui também não existe. E aí é um problema, porque você acaba ganhando dinheiro de um lado e perdendo a saúde, a paz do outro lado. De um estudo de uma neurocientista brasileira, inclusive o livro dela que eu li, ela menciona a aluna fez o estudo sobre alimentação. Então, ela acompanhou a evolução humana desde milhões de anos atrás até agora. E ao que parece, os humanos são os únicos seres que produzem o próprio alimento, e isso ajudou o exponencial crescimento cerebral em número de neurônios, etc. Mas ela toca num ponto muito interessante, que agora, nos anos 2000, nós estamos olhando para milhões de anos atrás e nós estamos querendo comer a comida deles de milhões de anos atrás. Porque a comida deles é o que está fazendo bem para a gente hoje. Nossa comida está aumentando pressão arterial, entre outros. E eu vou muito na linha dela, eu acho que nós vamos ter que olhar para esses seres talvez não milhões, mas há milhares de anos atrás e voltar a fazer o que eles faziam para nós termos a tal da saúde mental. Porque daqui para frente eu não vejo um futuro promissor do ponto de vista de saúde mental. Porque só vai aumentando. Então, porque você trabalha, você está rendendo pouco, então você tem que render mais, cada vez mais. Sim. E aí eles tiram o seu tempo e aumentam
a sua demanda. Se você está estudando, os professores, os orientadores, eles querem sempre mais. Tá? Eu fiz mestrado, eu terminei o meu mestrado, então a professora Márcia me orientou no mestrado, eu terminei o meu mestrado tomando medicamento, porque exigiu tanto. Eu defendi o meu mestrado hoje, no outro dia já não tomei mais medicamento, não precisei mais tomar. Então, entende o estresse que é? O meu doutorado, quem me orientou foi um neurocientista. Então, talvez pelo conhecimento não exigiu demais ali. Eu não precisei tomar medicamento. O meu doutorado foi mais fácil do que o meu mestrado. Então, esse excesso de coisas aí contribui. Mas voltando, eu acho que nós vamos ter que voltar para trás, olhar para esses homens das cavernas. O que eles estavam fazendo? Era um estresse por dia? Talvez seja essa, vamos dizer assim, o segredo da felicidade daqui para frente. É isso mesmo. E acho que vocês tocaram um ponto importante dessa cobrança pela produtividade, né? E nós, quando eu fiz a faculdade de medicina, a gente tinha isso muito presente e eu creio que isso forjou também a nossa formação. Porque um estudante de medicina parado, assim, se você... Nossa, eu estou assistindo uma televisão, assim, um vídeo... Era um absurdo. Você ler um livro que não fosse relativo à medicina, aquilo ali era um desperdício, porque você tem que produzir, você tem que estudar. Eu tô atrasada na matéria, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar, eu preciso. E isso vai levando a gente num ponto de um desequilíbrio emocional e uma normalização e uma romantização desse excesso de trabalho. E esse excesso de afazeres e coisas. E na época, eu não tinha celular, obviamente, mas não era tão presente rede social como é hoje. Então, a gente ainda tinha, assim, válvulas de escape fora da mídia social. Eu acho que a gente ainda encontrava algumas alternativas um pouco mais saudáveis. Mas isso hoje está cada vez mais difícil, porque o intervalo que você tem, você está se enchendo de conteúdo e de informação e liberando uma série de neurotransmissores que são... excitatórios, de você ficar mais ligado. E isso faz com que as pessoas tenham prejuízo no sono, tenham prejuízo nas suas funções sociais, inclusive, a parte cognitiva, e cada vez mais a gente vai adoecendo. E isso é um ponto importante, né? Quais são as consequências físicas? Pois é, tocou um ponto interessante que é o sono. O indivíduo cheio de coisas para fazer não consegue dormir à noite. E aí... O que faz? Aí vai buscar, sabe o quê? Vai buscar colchão magnético, vai buscar... enfim, mas o problema está ali na administração do estresse. Eu tenho uma história, um amigo me contou essa história, eu não conheço a pessoa, mas eu conheço a história. Trabalhava num banco, era líder de um setor muito importante no banco, ganhava muito dinheiro, e ela simplesmente abandonou o trabalho que todo mundo queria ter, ela abandonou. Era uma mulher, ela comprou um caminhãozinho desses que transitam dentro de grandes cidades e foi trabalhar dirigindo caminhãozinho na cidade. E todo mundo falou para ela assim, nossa, você é louca, como que você deixa um trabalho de... Eu não lembro os valores, mas eu vou chutar aqui para ficar mais fácil de entender. Como você deixa um salário de 10 mil... para ganhar 5 mil dirigindo o caminhão. E aí ela falou o seguinte, não, eu sempre ganhei 5 mil. Lá no banco eu ganhava 5 mil também. Caía 10 mil na minha conta, 5 mil ia para a farmácia. Então, resumindo, ela está feliz dirigindo o caminhãozinho dela. E é isso que conta. Não conta mais o status social. Claro que existe um peso também, as pessoas começam a cobrar. Fala assim, Daça, mas você não anda mais naquele salto bonito do escritório. Mas ela está feliz, é isso que importa. Ela encontrou o caminho dela. Muitas pessoas estão tentando, às vezes, buscar a alternativa e não têm condições. Ela teve a condição de sair, de comprar o caminhãozinho dela. Muitas pessoas não têm essas condições, aí ficam sofrendo ali, né, dentro de um ambiente tóxico, que ela não gosta. E aí, como a doutora disse, tem todo um impacto na saúde. Acho que o primeiro sinal, acho que a família percebe isso, que é alteração de comportamento. Nossa, ela já está sempre irritada. Você pergunta alguma coisa,
já vem com 3 pedras na mão. Não é o seu caso, né, Mariana? Achei que você estava falando para mim, né? Então, não é o seu caso. A irritabilidade excessiva é um sinal muito importante de que alguma coisa já está passando do normal, né? Perda de sono já vem logo na sequência, se não os dois. O indivíduo, a falta de energia, a sensação de esgotamento mental. Sábado, domingo, de sol de manhã, vamos à praia? Fala assim, não vou, não quero ir. Puxa, mas tá um dia tão lindo, dia de praia. Mas eu não quero, eu preciso repor energia. Aí dorme 1 dia, 2 dias, 5 dias, e essa energia nunca vem. Porque provavelmente esse indivíduo já está vivenciando esse ciclo estressante, né, por um tempo prolongado. Já ficou automático. Exatamente. Tá no modo automático. E a gente vê que isso nas mulheres é muito também impactante. E eu queria ouvir de você essa avaliação, né, com relação às mulheres. Quais são os riscos adicionais que a gente tem desse excesso de estresse para a saúde feminina? Veja, eu fiz uma publicação, acho que em 2016, numa revista de psicologia, e eu estudei cérebro masculino e cérebro feminino. E, embora isso está em baixa, né? Falar disso aí está meio em baixa. Mas eu fui buscar umas fontes interessantes e eu li artigos que em outra hora eu não teria acesso a eles, mas um me chamou muita atenção. Eles fizeram uma simulação de uma situação de estresse numa repartição. Então eles mediram pela saliva o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, de todo mundo que ia participar. O que eles descobriram? Nessa situação de estresse que eles causaram ali, o nível de cortisol aumentou em homens e mulheres, mas 8 horas depois o nível de cortisol masculino já estava normalizado. Pasmem, meninas que estão assistindo aí. 40 dias depois, os níveis de cortisol das mulheres ainda não estavam normalizados. Ou seja, ficou claro que a fisiologia feminina não está adaptada a situações de estresse extremo ainda. Tá? Então, situações de estresse, excesso de trabalho, de função em casa, com filhos, etc., tem um impacto muito maior para a saúde feminina. E aí as mulheres precisam tomar mais cuidado com isso. É interessante que os maridos, os filhos também saibam disso, porque às vezes acabam sobrecarregando a mãe, a esposa. E às vezes essa informação pode conscientizar. Falar, espera aí, às vezes um detalhe que eu faço, já eu consigo tirar a carga dessa mulher. E isso vai ter um impacto em como a fisiologia dela lida com essas questões de estresse. Mas eu reconheço, desde quando comecei a estudar isso, obviamente, reconheço que a rotina feminina é muito mais complicada que a rotina masculina. A vida da mulher é mais difícil do que a vida do homem, e acho que os homens precisavam entender isso. Tá? Porque às vezes ele está lá na roupa de homem, não consegue se colocar na visão e olhar o mundo com o olhar feminino. É muito mais complexo. Às vezes, preocupações que eu não tenho, ela tem. Né? É preocupação dela, é o que vai gerar estresse nela. A mulher tem porque ela é mais sensível. Ela percebe mais as coisas no ar. Por exemplo, a gente vai numa festa. Aí o marido tá lá na festa, ou o seu amigo, você vai com um grupo de amigos, e aí a mulher consegue perceber exatamente tudo o que aconteceu na festa. O homem não. A mulher é mais detalhista. Né? Então, aí gera mais estresse. Me coloca para lavar a louça. Eu lavo louça. Fica bem lavadinho? Mas você não lava. A máquina. Não, às vezes eu lavo, às vezes eu lavo. Lava a louça, lava a louça. Por que eu toquei nesse detalhe? Porque eu lavo a louça e aí a minha visão macro vê que o prato está limpo. A visão micro dela já faz assim, ó. Não está. Há uma cobrança dela com ela mesma com relação a isso, com relação... Enfim, é o cuidado dela com a família. Isso é um peso que ela tem.
a maior parte dos homens não consegue entender isso, tá? Ah, não, o prato só passa uma aguinha, tá limpo. Toda mulher tem, né? Toda mulher tem essa preocupação. Então, é um por peso ela a ser mais detalhista, né, também. A rotina feminina é realmente muito difícil, porque ela costuma se cobrar bastante. Acho que tem um peso social também atrelado aí, né? Porque, além disso, você precisa estar magríssima, né? O cabelo precisa estar impecável e a maquiagem precisa estar impecável, que é uma cobrança feminina também. O universo masculino já não é assim. O homem acorda, né? Veste lá o calção dele, o chinelo, a camisa, bate no cabelo, está pronto para ir onde tiver que ir. A mulher não é assim. E a pele fica boa, tá? A pele fica boa. Conheço homens que, se não tiver o shampoo lá, ele pega o sabonete e lava o cabelo dele fica impecável. Você tá falando essa indireta pra mim? A mulher com o melhor shampoo, aquele que o salão dela indicou pra ela, tá sempre daquele jeito. Isso é muito complicado, né, gente? Mas a gente vê que realmente tem riscos maiores do estresse na saúde da mulher do que no homem. Então, quando vai ver índices de depressão, índices de ansiedade, outros transtornos emocionais, a gente tem uma incidência aumentada nas mulheres. Então, isso realmente é fato. E agora a gente precisa buscar essas soluções, porque dentro da minha área, na ginecologia, obstetrícia, a gente vê o quanto esse impacto do estresse tem influência na saúde reprodutiva feminina. Porque é aquilo que a gente estava falando antes do Homem das Cavernas, né? Se a gente está bem e não está com aquele pico de estresse, então o corpo entende que pode produzir os hormônios tranquilamente, podemos ter uma ovulação adequada, podemos ter uma fertilização adequada, uma implantação de embrião adequada e uma gestação saudável. Agora, uma mulher que está submetida a um estresse crônico de forma intensa aí há meses, anos, o corpo vai entender que ela está nesse momento ainda de luta e fuga. É isso. É isso. E não vai priorizar a reprodução. Veja, o estresse, a doutora colocou bem, é uma situação de sobrevivência. Isso. E enquanto você está correndo do leão, reproduzir não importa. Veja, eu não entendo nada de reprodução aqui, fique claro isso, tá? Mas numa situação onde o leão está correndo para pegar você, liberação de óvulos, produção de espermatozoides, nisso vai a zero a importância para o organismo. E aí isso só vem ser importante quando tudo está bem, quando está calmo. E aí, então... Bom, eu não conhecia isso, mas eu já tinha uma suspeita de que o estresse tinha esse impacto na reprodução também. Sim, com certeza, porque a produção hormonal feminina e todos esses mecanismos fisiológicos que são extremamente complexos para poderem acontecer, para a gente ter uma gestação saudável, eles não acontecem de forma natural e fisiológica. Quando a mulher está submetida a um estresse crônico muito intenso e principalmente se isso é algo prolongado. Então, esse manejo do estresse que a gente vai conversar agora, ele é de fundamental importância para todas as mulheres, para todas as pessoas que estão submetidas a isso, mas foco esse ponto nas mulheres, nos casais que estão tentando engravidar, que é muito dos casais que a gente atende, que a gente conversa, porque essas pessoas tem também esse diagnóstico de dificuldade de engravidar ou de infertilidade. Isso gera também um estresse. Então, daria para fazer um podcast só falando sobre disso. Mas isso também é um fator muito importante. As pessoas precisam estar atentas e não normalizar, como a gente estava falando antes, né? Romantizar o excesso de trabalho, normalizar. Eu lembro na época da residência, a gente... 40 horas semanais era ridículo. Imagina, a gente trabalhava 60, 70, 80 horas semanais. 40 horas para os fracos. 40 horas semanais não era nada. Então, assim, 80 horas semanais, 70 horas semanais de trabalho pesado, era algo absolutamente normal.
E aí esse profissional termina essa formação dele e acha que é normal manter esse ritmo de vida. E se não estiver, ele não está ali arrebentando. Ele tem que estar... Porque as postagens, às vezes, que as pessoas fazem da sua rotina, elas querem mostrar, olha, hoje meu dia teve 16 horas, hoje meu dia teve 38 horas. Hoje... Então, ele que arrebenta, porque ele teve muito... Produziu muito, fez muito. Eu imagino o médico. Mas isso tem visibilidade porque já está incutido na mente de muita gente que tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Se eu não trabalhar muito, então... eu não sou bem sucedido. Quantas horas de trabalho por dia de trabalho? 8. É por isso, tem que aumentar essa quantidade de horas de trabalho. A gente vai precisar rever isso em algum momento. Porque Exatamente. Não adianta você ganhar o dinheiro aqui e gastar no remédio ali. Tá? Nada contra remédio, não. Tá? Mas é só uma metáfora aqui. Não adianta você gastar, você ganhar o dinheiro aqui e gastar com tratamento significa que está fazendo mal aquilo. Tem que encontrar. E isso vai gerando um círculo vicioso, porque você aprendeu que tem que trabalhar, sei lá, 80 horas semanais. Quando chegarem os seus alunos para fazer a residência com você, a tendência é você cobrar deles, porque você foi cobrada desse jeito e você acha que é assim. Então vai ter que encontrar alguém que vai falar assim, não, a gente vai ter que quebrar isso no meio. Porque senão o negócio vai adiante, né? E aí a gente vê, enfim, o indivíduo que às vezes até tem a chance de tirar uma válvula de escape, mas tem alguma coisa lá dentro que diz assim, você não tem o direito de tirar esse descanso porque você não cumpriu as 80 horas de trabalho. Aí ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar. E no caso profissional de medicina não falta trabalho, aí é a bomba relógio, né? Fala, agora pronto, eu tenho trabalho o tempo todo, vou trabalhar agora. É quando pensa que não está doente. E também deve ter, também na medicina, eu não sei como funciona, mas deve ter concorrência. Como toda profissão tem. Aí você imagina você ser cobrado, ser um médico, já tem ali um nome, que você tem várias regras que você tem que seguir, qualquer coisa vão punir você, porque você está lidando com vidas. Então, não, eu entendi, né? Eu entendi. Entendeu? Regras da própria profissão. Isso. Eu imagino que não deva ser. E deve ter. Fácil, eles devem ter a simples, concorrência deles. Mesmo tendo espaço para todos, emprego para todos, ser, né, uma profissão assim bem aceita, que nunca... Eu não sei se isso acontece com a medicina. Acontece? De faltar médico? De ter médico demais? Não, faltar médico falta. Faltar médico falta. Perdão. Faltando. De ter médico demais no mercado? Depende da cidade, depende da região, depende da especialidade. Isso é bem variável, né? Mas isso também vale para outras profissões, né? Porque ainda que a pessoa... fale assim, eu tenho meu emprego, tenho aqui minhas horas de trabalho, mas eu quero trabalhar a mais, e aí ela tem um segundo emprego, ela encontra outras fontes de renda para ela realizar ali nas horas que não está no trabalho inicial, mas isso também pode ser tem um impacto muito grande na saúde emocional dela, né? E no caso das mulheres, não precisa nem ser um segundo emprego, né? Já é a segunda, terceira jornada ali que ela vai ter dentro da própria casa e essa, às vezes, não divisão de tarefas ali que ela tem com a sua família. Então, é uma série de fatores que vai impactar na saúde da mulher. E a gente quer trazer, então, agora, algumas orientações práticas de como gerenciar esse estresse, como identificar que eu estou estressado. Como identifico que eu estou estressado? Primeiro lugar. A doutora colocou há alguns minutos atrás o impacto da produção do neurotransmissor serotonina. Nesse estudo que eu fiz, que eu publiquei acho que em 2016, eu descobri que a serotonina feminina é quase a metade da serotonina masculina. Veja, o organismo feminino, ele não lida tão bem com o estresse quanto o organismo masculino. Então, mulheres precisam ter atenção redobrada com relação à questão de estresse. Então, a gente já discutiu aqui o sono, a qualidade do sono. A qualidade do sono vai depender do quão estressante é a sua rotina. Sua rotina é estressante? Você não dorme direito. Se você não dorme direito, bagunça todo o funcionamento do organismo, entre eles a produção do neurotransmissor serotonina, que vai regular o humor.
Então, mudança brusca de estado de humor é um sinal de estresse. Aí, normalmente, a mulher não percebe. Quem percebe é a família. Mas, às vezes, a família também está estressada, está com problema de humor, e aí isso acaba passando batido. Quando vai descobrir, já tem um problema mais grave relacionado. Então, eu falei aí dos transtornos de humor, a baixa serotonina, a hiperprodução de cortisol. O cortisol já é conhecido hoje como um dos fatores que leva à predisposição à doença de Alzheimer, o excesso de neurônios que morrem pelo contato com o cortisol. Então, se você tem uma vida estressante, você dorme pouco, já tem 2 fatores aí que predispõem você a ter uma doença neurológica que não tem cura, que é a doença de Alzheimer. Então, você já precisa prestar atenção nesses sinais, pensando já na saúde do seu cérebro lá na frente, tá? O transtorno de humor, problemas de socialização, a pessoa já não quer mais se socializar. A mulher, normalmente a mulher tem uma relação com a parte de vestimentas, de maquiagem, começa a deixar isso de lado. Então essa parte mais do cuidado com a maquiagem, cuidado com a vestimenta, começa a ficar mais dispersa. É um outro sinal que a família precisa estar atenta. Assim, ela está com mudança de comportamento, isso pode ser estresse. Isso pode ser, inclusive, outros problemas, né, decorrentes do estresse que necessitam da ajuda especializada. Mas a família precisa ficar atenta nessas mudanças de comportamento, problemas relacionados ao sono e problemas de socialização inicialmente. E como lidar com o estresse, então? Aí, essa é a resposta, né, que vale $1 milhão, né? Porque se fosse simples, todo mundo ia fazer. Numa cidade complexa como a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outras. Eu ia dizer assim de uma forma simples. Você tem 2 empregos, largue um e trabalhe só em um. Então você consegue lidar melhor com o seu estresse, vai ficar bem. Mas aí vai gerar um outro estresse, que é o quê? Às vezes você depende dos 2 empregos para compor a renda familiar, para manter plano de saúde, para manter a escola particular dos filhos, entre outras. Então, sair de um, você cai em outro estresse. Então, é um problema. Eu não tenho essa resposta, sabe? Mas eu tenho algumas ideias aqui para colocar em prática. Inclusive, eu vejo muitas pessoas fazendo, e em uma época da minha vida eu achava que era loucura. Por exemplo, feriado prolongado, todo mundo enfrenta o estresse das rodovias todas cheias de congestionamento. Para nós, das grandes cidades, é loucura fazer isso. Só que ali é um outro estresse, não é o seu estresse. Então, você ficar parado às vezes, não estou dizendo que você tem que pegar uma rodovia para ficar no engarrafamento. O que eu quero dizer é que esse novo estresse não lhe causa tão mal. Você tem uma expectativa de ir para um lugar que você gosta. Esse estresse não é tão nocivo quanto o outro. Então, enfrentar 6 horas de viagem para passar um final de semana prolongado no interior, ele vai lhe fazer bem. A estrada faz bem quando você está passeando, sabe? Quando você não tem o peso do trabalho. Eu li um outro estudo sobre exercício físico. Qual o impacto do exercício físico na saúde? A gente sabe hoje que a atividade física tem um efeito anti-estresse no organismo, ajuda a eliminar o excesso de cortisol do organismo. Mas o que eles descobriram é que o exercício que você não gosta lhe causa mais estresse. Então não é porque todo mundo está fazendo musculação que você também tem que fazer musculação. Às vezes você vai fazer musculação e aquilo vai lhe causar estresse. Então tem que praticar exercício físico, certo? Só que você tem que encontrar o exercício que você gosta de fazer. Sim. Esse daí é o dilema também, né? Se não tiver nenhum, né?
aprende a gostar. Vai ter que Porque encontrar. tem tantas modalidades, Tem que encontrar. né? E eu vou dar o meu depoimento pessoal nisso, porque eu fiz balé clássico muitos anos da minha vida. E eu parei com 17 anos. Comecei com 5, né? Criancinha. E eu lembro que eu parei na época que estava estudando para o vestibular. E eu falava nas épocas que estava bem estressada, a medicina tirou o balé de mim. Eu falava isso, olha só. Isso tinha um peso, né? E agora, vou falar, né? A pessoa faz a conta Olha, da eu vou idade. pegar aqui. Se você falou isso, é porque tem uma bailarina aí dentro que ela precisa... Então, mas retornar. ela voltou. Agora, em 2024, 21 anos depois, voltei para o balé fazendo aulas regulares, assim, 2 vezes por semana, 1h30 de aula. Tudo como manda o figurino. E a gente, inclusive, teve a oportunidade de fazer apresentação com a escola no final do ano. Então, aquilo foi algo, assim, muito significativo para mim, porque tinha a ver com a minha história, com a pessoa que eu era antes de ser médica, né? Porque antes de ser profissional, a gente é gente. E a gente precisa olhar para essa pessoa. Então, eu precisei olhar para essa mulher que tinha essa vontade de dançar. E algo tão simples, mas que fez muito bem para mim. Então, uma das partes, né, do gerenciamento do meu estresse hoje é a dança. Então, eu acho que é impossível a pessoa não encontrar, se ela experimentar várias modalidades, ela não encontrar uma modalidade com a qual ela se identifique, que ela aprenda a gostar, seja um esporte, seja uma dança, algo que seja relacionado a artes marciais, enfim. É isso. E é tudo exercício físico. Isso. O resultado final é o mesmo. Acelerar o metabolismo, melhorar a oxigenação, melhorar a circulação. E fora a liberação de químicas benéficas para o organismo que os músculos liberam com a atividade. Eu, por exemplo, não gosto de caminhar em esteira. Eu não gosto. Porque eu tenho a sensação que eu não estou saindo do lugar, aquilo me causa mais estresse. E não está. Né? Mas a caminhada no parque, para mim, é ótima. Eu gosto de pedalar, por exemplo. Pedalar, para mim, é ótimo. Às vezes, ela até reclama, né? Quando eu vou pedalar, é 50 quilômetros de bike. É isso. Não pode, né? Tem uma coisa que eu preciso fazer, inclusive eu preciso encontrar um parceiro para fazer isso, que é ir para o litoral de São Paulo de bike. Olha só. Que não seja eu. Eu preciso fazer isso. Esse aí não dá. Que legal. Então, é uma das formas da gente gerenciar o estresse, né? Encontrar um exercício físico que vai atuar nas duas frentes. Tanto no momento de relaxamento, aquele momento que você tira pra você, aquele momento você não é profissional, você não é mãe, você não é empresário, você não é... aquele momento você é uma pessoa que tá praticando exercício. É esse o exercício que faz bem. É esse exercício. Pessoas que não fazem exercício, elas estão abaixo, elas estão numa situação pior. Se o indivíduo trabalha se exercitando, pegar aqui um exemplo de muitas mulheres que trabalham como diaristas, que a atividade física é mais intensa. É melhor esse exercício no trabalho do que quem não se exercita. Mas fazer o exercício por lazer e por prazer tem um efeito muito mais poderoso. Então, às vezes você está assistindo e fala assim, não, mas no meu trabalho já é muito ativo, eu já me exercito muito. Esse exercício, ele é bom, mas ele não é extraordinário quanto o exercício de fazer aquilo que você gosta. No caso da doutora, que ela falou que é balé, no meu pedalar e no seu, querida? Caminhar. Na esteira. Caminhada na esteira. Eu amo. Você estava contando pra gente anteriormente, né, Dart, que você passou por um período da sua vida com muito estresse. Conta pra gente como que foi isso. Passou junto, né? Passei. O estresse. Não, faz parte, né? Faz parte, na saúde e na doença, foi assim. Mas lembra que eu falei do coach? Que a gente já está no automático? E eu sou uma pessoa muito ativa, né? Então, na verdade, eu não preciso muito de incentivo. Eu já sei o que eu tenho que fazer, né? O pessoal fala, nossa, trabalha com você, né? Imagina com os coaches da vida, enfim. Novembro do ano passado, 2023... Tava bem no automático. Desculpa só, quando é do ano retrasado, tá? A gente já tá em verdade, 2025, estamos tá? em 2025. Mas eu falei em novembro de 2023. Não, mas você falou no ano passado. Tá. Tá, corrigindo, tá, gente? No ano de 2023, não no ano passado, em novembro de 2024, não. Tá? Novembro de 2023.
eu me vi assim, sempre animada, e aí depois o ânimo começou a diminuir. Falei, nossa, mas por que eu não estou produzindo tanto? E a cobrança na mente, a cobrança na mente. E a academia, ela ficava de lado, porque eu tinha reuniões a mais para fazer. Tinha reuniões no dia, reuniões importantes, eu tinha que ir lá fazer, atender clientes que só são atendidos por mim. É sempre assim. O cliente já quer ser atendido por tal pessoa, ele só quer essa pessoa, e aí você delega para uma outra pessoa, e aí cai o rendimento, o seu faturamento, enfim. E me incomodava bastante. E aí tinha aquela vozinha dos coaches na mente, né? Você pode mais, nossa, seu potencial é imenso, né? Porque desde pequena eu venho ouvindo isso, né? Já vem de pequeno. Nossa, você tem um potencial muito grande, nossa, você sai bem assim. Então, acabou entrando isso dentro de mim, que eu passei a me cobrar. Não precisei mais de coach. Então, tudo eu largava. Tudo que tinha a ver comigo, da arte mulher, pro lado. Para os filhos, sim. Para o marido, sim. Para o trabalho, principalmente, sim. A academia, hoje não deu tempo, porque eu acordei tarde, cansada, então não deu tempo. E ficava assim no automático. Aí eu falava assim, poxa, amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Uma semana, 15 dias depois, eu não tinha ido ainda. Porque eu não me priorizei. Né? Às vezes as pessoas falam, mas se priorizar não é ser muito egoísta? Não. Nós temos que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Hoje pela manhã, quando eu estava na academia, eu nem me reconheci depois da mudança de hábito. Por quê? Porque eu faço sempre com fone, com músicas que eu gosto de ouvir, e eu estava lá aguardando os 30 segundos para voltar a fazer o exercício, ouvindo a música e curtindo aquele momento, vivendo ali. É engraçado, né? Que como ela tem essa facilidade para resolver os problemas, e muitas pessoas começaram a se aproximar, dando mais problemas para ela resolver. E aí quando ela percebeu, ela estava resolvendo o problema, já não era mais dela, a gente já perpassou isso. Ela já estava resolvendo problemas de terceiros, sabe? No início ela até achou que era normal, mas quando ela se viu nesse lugar, ela falou assim, agora eu peço ajuda para quem? Eu não posso, não tem ninguém para pedir ajuda. Aí começou o problema, né? E aí qual que foi isso? Não tinha mais tempo para ela, né? Qual que foi o seu, vamos dizer assim, fundo de poço nessa situação? Que você não tinha tempo para você, sempre dizia não para você e sim para todo o resto. O que aconteceu ali? Quando eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu não queria mais criar, tava chato criar, tava chato levantar e preparar meu café. Imagina, eu não tinha tempo, era só um cafezinho aqui com o notebook ligado. Né? Então, esse foi, assim, eu sempre fui muito motivada e eu estava desmotivada. E eu não conseguia mais fazer, eu não tinha mais vontade de fazer, nada. E é o que ele falou, eu não tinha para quem pedir ajuda, assim, no sentido do, fora, assim, Deus e eu, minha comunhão, assim, com Deus, eu não podia pedir para o meu marido, porque eu tinha aqueles problemas que era delegado a mim resolver, ele os dele e o meu. Não podia pedir para minha mãe, porque eu era a melhor amiga da minha mãe. Então, é como se eu fosse para o meu pai a mesma coisa, né? Aí eu até brinco com eles, eu não sou amiga, sou filha. Né? Doutora, eu não consegui perceber, porque a minha rotina também estava muito complexa. Eu me lembro de uma frase que eu falei para ela, veja, eu falei para ela assim, você acha que só a sua dor que dói? E a minha dor? Eu também estou estressado. Eu também estou trabalhando em 300 lugares. E aí ela deixou de me pedir ajuda também. E aí eu até olho para trás e falo assim, ai meu Deus do céu. Não vai ficar emocionada, hein? Mas eu consegui entender isso no meio do caminho. Deus, graças a Deus, eu tenho essa coisa de ter os insights e falar assim, ela está precisando de ajuda. Eu não posso sobrecarregar ela mais do que ela já está sobrecarregada. E eu não queria trabalhar. Eu falei para ele, olha, sabe o que eu quero ser? Eu quero ser aquela mulher
que fica em casa. Eu não ligo de fazer serviços domésticos. Faço todos com o maior prazer. Vou preparar assim, né? Porque tinha também a cobrança dele, da parte... Não que ele me cobrava. O Igor é uma pessoa muito tranquila. Mas essa cobrança, ela é inconsciente. Eu não preciso falar pra ela assim, olha, eu quero que seja assim, assim e assado. Não precisa. Eu tenho uma relação muito próxima com meus pais e eu inconscientemente tentei trazer isso pro nosso casamento, né? E nunca cobrei dela. Falei assim, eu quero que seja assim. Mas acho que ela percebeu, ó, funciona lá assim, então vou fazer assim também. Mais uma sobrecarga na vida dela. Tentar deixar de ser quem ela é para tentar ser quem eu queria que ela fosse. Você acha que você colocou um pezinho na depressão? Olha, eu acho que na depressão não. Mas na ansiedade e no medo de seguir, o pezinho estava quase todo lá. Assim, eu tive que... É que quando você tem como que eu posso falar? Como eu sou muito feliz, uma pessoa muito feliz... Bom saber, bom saber. Como eu amo viver e eu creio num Deus magnífico, maravilhoso, então ficou muito... Eu não decaí, né? Eu creio que eu tenho acordado a tempo, assim, mas já assim, na ponta do precipício. O que você fez da arte? Eu resolvi me priorizar. Mudança de hábitos, muitos hábitos. E o que é mais legal, que eu vou falar de alguns hábitos aqui, o mais legal de tudo é que eu continuo produzindo da mesma forma. E com mais leveza, com mais naturalidade. Eu acho que tudo na nossa... A gente estava falando dos primórdios lá atrás, né? Que você falou que a gente estava trazendo, queria trazer alimentação de lá. E aí eu comecei a lembrar também dos meus avós. Nossa, minha avó, ela viveu até os 97, bem, né? 98 anos. Né? E nunca vi minha avó com história de depressão, de ansiedade. Não tinha nada disso. Então eu pensei, por que eu estou correndo tanto? O que eu busco que eu estou correndo tanto? Para quê? Depois eu falei, então, a partir de hoje... Vou fazer assim. Então, eu comecei a acordar pela manhã e primeiro preparar o meu café da manhã. Mudei a alimentação, claro, com acompanhamento de uma nutricionista. E estar ali no café da manhã. Não tomar correndo. Nossa, eu tenho que atender um cliente. Celular ligado assim, né? Eu tenho, porque tinha na mente também, para quem é mãe, para quem tem filho, você se cobra, se você tem 2 filhos, 2 vezes mais. Se você se cobra, se você tem 3, é 3 vezes mais. Porque você pensa, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou tendo tempo para o meu filho? Né? Então fica difícil. Olha a loucura que é. Vida profissional, filhos, enfim. E eu comecei a me priorizar primeiro. Meu café da manhã, academia. Eu não gostava de fazer os exercícios, só da esteira. Ir no médico, que às vezes... a mulher é mais fácil de ir? Mas às vezes ela não tem tempo, ela não consegue fazer na data certinha. Hoje eu não tiro mais a data. Por exemplo, os exames ginecológicos da mulher, que tem que fazer todo ano. Ou tem mulher que tem que fazer a cada 6 meses. Depende do caso, isso é muito importante. Curtir também no momento que eu estou na academia, como eu falei, da música. Depois desse horário, eu tenho até tal horário para produzir. Então, eu vou produzir até tal horário. Né? Depois, vou almoçar, eu não vou... o celular fica do lado, né? Tem a mania de ficar pegando no telefone. Por quê? Porque o cliente está ali, olha, a tal pessoa que me atende não é legal. Eu não posso atender com você. O cliente ele não vai entender que você tem que delegar. Ele vai entender que ele é único, todo cliente é assim. Você precisa resolver o problema dele. E você precisa resolver o problema dele. Né? Porque as pessoas, elas estão... Pessoal, vocês estão muito imediatistas. Não pode. Nós não precisamos correr como os coaches falam. Se alguém me chamar para qualquer curso que motive... eu não vou. Só se for para dar palestra, né? Porque, até a reunião de segunda-feira, eu ia numa reunião segunda-feira, acho que a senhora sabe, me deixava mais agitada.
porque eu queria pôr em prática. E eu me cobro muito. Se eu combinar algo que eu tenha que fazer com a doutora, eu tenho que fazer exatamente como a gente combinou. Então, friei, como eu te falei, intensifiquei a minha vida espiritual, porque eu sei que tem muito a ver também com essa parte emocional, e mudança total de hábitos. Eu me priorizei. E detalhe, sábado e domingo, inclusive, não sei se você percebeu, à noite, quando a gente tá ali para dormir, você fala, olha, eu te mandei uma coisa aí para você ler, eu quero saber o que você acha. Eu falo, vai me desculpar, amanhã. mas eu não vou ver. Por isso? Olha, Parabéns, gente. Parabéns. Sabe o que eu percebi nela? Ela tem mais ideias. Ela vem com mais ideias. Fala, nossa, a gente podia fazer isso. A gente podia viajar para tal lugar. A gente poderia desenvolver isso. A gente precisava... Uma mente que está sobrecarregada é incapaz de ter boas ideias. Então esse é um sinal. Se você... Olha aí, faz tempo que você não tem boas ideias, significa que você está vivenciando nesse círculo de estresse. 15 dias que você sai fora disso, começam a brotar boas ideias na sua mente. Por isso que é importante a pessoa tirar as férias, a pessoa tirar a folga que tiver no final de semana, um feriado prolongado, ir para um lugar completamente diferente, comer uma comida diferente, conhecer pessoas diferentes, respirar um ar diferente. Isso tem um impacto rápido, né? Enfim, na qualidade de vida do indivíduo. Eu comecei a incluir passeios também, que eu não curtia o lugar. Eu saía para o passeio, pensando no horário de voltar para descansar, para chegar segunda-feira e trabalhar. Tava desse jeito, tava num nível assim... Mas, olha, ela não passeava, então ela estava o quê? Já na segunda-feira. Sempre. Ela estava com a mente na segunda-feira, mas ainda tinha sexta e sábado e domingo para ela viver até chegar segunda-feira. Nem dava para Hoje curtir, eu vivo, né? cada minutinho do domingo. E procuro fazer da minha segunda-feira uma segunda-feira agradável. Muito agradável. Melhorou, eu creio que até com os clientes, né? Porque, de verdade, olha que estranho, não caiu a produção. Ela aumentou, né? Aumentou. Em 2024. E eu me priorizei. Gente, é muito simples. Muito simples. Muito bacana. E é interessante isso que você falou, porque realmente, né, a pessoa que está nesse ciclo de estresse tão grande, o cérebro dela está conectado com a amígdala, que é da emoção, da luta e fuga, desse estresse realmente tão intenso. E é algo mais primitivo, né? Que é a sobrevivência. Então, é o modo sobrevivência. Quando a gente tira o cérebro dessa conexão 100% ali só da amígdala, nessa área cerebral que é relacionada com essa sobrevivência, e deixa o córtex pré-frontal trabalhar, aí o senhor pode falar melhor do que eu. Aí vem as ideias, aí vem as inspirações, aí vem coisas novas, projetos que estavam na gaveta, você consegue colocar em prática e você tem essa motivação, porque você parou de trabalhar só naquele piloto automático no modo sobrevivência e você começou a priorizar aquilo que realmente faz sentido para você. Então, assim, essa sua história da arte é muito importante pra gente. Eu creio que muitas pessoas vão se identificar e aprender com isso. Porque, na verdade, o que você fez foram atitudes muito simples. E eu tiro algumas lições. Eu acho que, assim, uma primeira lição é a presença. É a intencionalidade, você estar presente. Eu vou tomar o meu café da manhã. Esse é o momento de tomar o café da manhã. Ponto. Olha que coisa simples, mas que coisa muito poderosa. Simples. Porque você não está tomando café da manhã olhando o seu celular, nem mesmo lá na rede social, né? Antigamente era o Zap na TV, hoje em dia é rede social, você fica passando aquele feed de estímulos para o seu cérebro que, na verdade, não vão te levar a lugar nenhum. Estou sendo intencional. Eu estou no meu momento de tomar meu café da manhã. Eu já vi pacientes, pessoas me contando que elas não conseguiam lembrar, chegavam num momento de estresse tão grande, se tinham ou não tomado banho. Porque elas tomaram banho ligado no trabalho, pensando naquilo que tinha que fazer depois, não sei o que. Será que eu passei o shampoo? Será que eu passei o condicionador? E às vezes a pessoa não lembrava se tinha tomado banho, porque ela
não estava sendo intencional, ela não estava ali naquele momento. E isso de passear com a família e não estar ali passeando com a família, isso é muito ruim, porque você nem está trabalhando, nem está produzindo, e muito menos está descansando, porque sua mente está ali. Então, se permitir isso, eu me permito, é possível, eu estou aqui nesse lugar, e é aqui que eu quero estar. E aqui não tem telefone, aqui não tem interferência. Se você eventualmente vai precisar receber uma ligação e atender, ok. Mas você não tá ali ligado o tempo todo. E acho que é isso que as pessoas estão precisando hoje. Desconectar. Verdade. E se conectar consigo e com aquilo que está acontecendo no mundo real na frente delas. Verdade. A rede social intensificou muito. Muito, muito isso. Por exemplo, como você falou do café da manhã, que a pessoa fica passando. Isso não existe mais. Mas existia. De ver um vídeo ou algum vídeo que a gente vê toda manhã, nem isso eu faço mais tomando café. Aí um vídeo vai puxando o outro, vai puxando o outro. Passaram 15 minutos e você ali. Nem apreciou a sua alimentação, o que você fez para você. Veja, e eu utilizo a estatística a meu favor. Porque quando vem os maus pensamentos, eu falo assim, mas se eu não trabalhar excessivamente, não vai dar para pagar o tal conta, para resolver tal problema. E tem uma estatística que diz que ela foi atualizada recentemente, que de 95% de suas preocupações nunca vão acontecer. As preocupações, 95%. Veja, tudo isso de ruim que você está pensando agora, 95% disso jamais vai acontecer. Então você está gastando energia mental à toa. Tá? Eu me lembro com a primeira vez que eu fui voar. Foi tenso, né? O avião, o medo do avião, etc. Todo aquele conhecimento quando acontece acidente. Eu falei, peraí, qual a chance do meu avião, comigo, estatisticamente, cair? Eu tenho que ser muito sortudo para que isso aconteça. Veja, é mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Então, tá tudo bem, deixa ele decolar. Ele decola chacoalhando, lá em cima faz uma turbulência. Assim, pode fazer a turbulência que for. Não vai acontecer, porque estatisticamente é assim que acontece. Meu pai, ele vai fazer 80 anos. Meu pai, ele me contou uma coisa que eu ainda era garoto e peguei isso como exemplo. Ele falou assim, olha, filho, eu cresci no interior do Rio de Janeiro. Minha mãe falou assim, filho, com 14 anos, você precisa ir para a cidade porque está uma crise muito grande. Essa crise está assolando tudo. Então ele foi para a cidade. Quando ele chegou na cidade, no Rio de Janeiro, lá nos anos 50, anos 40, 50. Aí ele falou assim, realmente a crise estava assolando, uma crise violenta. Aí ele conheceu minha mãe e a crise assolando. Nasceram meus irmãos, eu nasci e a crise assolando. Aí ele veio para São Paulo e uma crise tremenda. Nasceram os netos e a crise, a televisão falando da crise e os jornais falando da crise. Nasceram os bisnetos e a crise. Estão nascendo agora os tataranetos e adivinha o que está acontecendo? Crise. Então, a crise está dentro de cada um de nós, tá? É só não acreditar no que dizem para você e as coisas vão dar certo. Tem que ser sempre pensamento positivo, ter uma ideia, uma perspectiva boa sobre o futuro, que as coisas sempre vão dar certo. Sempre vai encontrar um jeito de solucionar aquele problema. Então, a gente gasta energia com problemas banais e a gente deixa de curtir o que realmente importa, que é estar com a família, estar com os amigos e curtir bons momentos. É isso mesmo. Impressionante, né? Como a gente tem esse poder dentro de nós, né? De ressignificar o que está aqui fora, porque esse estresse exterior não tem o que fazer, a não ser a pessoa que tem um estresse muito grande relacionado, vamos supor, a um determinado trabalho e ela decide mudar de trabalho. Ok, aí sim. Mas tem inúmeras situações que a gente simplesmente não tem o que fazer exteriormente. Mas dentro da gente, né? Como a gente encara isso. E como você falou, ser intencional. Estou aqui fazendo isso é importante para mim.
e não deixar com que essa voz da crítica interior que nós mulheres temos demais. Essa voz que parece que tem um microfone, assim, algo que realmente é impressionante. Você não é suficiente, você não é boa o bastante. Você não vai conseguir, isso não é pra você. Por que você se meteu a fazer isso? E aí vem aqueles pensamentos negativos. Isso é tóxico. Aprenda a se livrar dos pensamentos negativos. Aprenda a bloquear esses pensamentos negativos de uma forma em que você possa ter pensamentos saudáveis. Porque tudo começa na mente. Né? O nosso nome é Tudo Começa no Ventre. A gente poderia mudar. Você pode fazer um podcast de neurociências, Tudo Começa na Mente. E é verdade, tudo começa no meu pensamento. Isso não é só pensamento positivo, no sentido, wishful thinking, né? Vamos pensar coisas positivas. Não, mas aquilo que eu acredito vem para minha vida. Verdade. Eu atraio aquilo que eu acredito. A mudança de pensamento foi um dos hábitos. A mudança de pensamento e também, como a senhora falou, sobre o trabalho de ambiente. Mudança de ambiente. Isso, porque... A mudança de pensamento e de ambiente é muito importante. A gente, os humanos... Na natureza, tem um bicho que muda de cor. Dependendo do lugar onde ele está, ele muda de cor, que é o camaleão. Os humanos não mudam de cor em relação ao ambiente, mas muda de comportamento. Então, dependendo do ambiente onde você estiver, e você passa um tempo maior ali, você começa a adquirir certos comportamentos. Então, vou dar um exemplo aqui. Você não é fofoqueiro. Você vai num ambiente onde todo mundo faz fofoca, ou você sai fora de lá, fala assim, não aguento isso. Ou você não tem outra alternativa, tem que ficar. Um ano depois você está fazendo pequenas fofoquinhas também. Já está mudando o seu comportamento. E não tem jeito, só acontece com todos os seres humanos. Parece que nós fomos moldados para partilhar o comportamento das pessoas. Se você vive com pessoas cujo comportamento é ruim, isso vai afetar o seu comportamento também. Então, a gente traz essa orientação, essa sugestão, né? Mudar aquilo que está tóxico na sua vida e começar pelos pensamentos. Você está com pensamentos tóxicos, está com pensamentos de baixa autoestima, encontre maneiras de mudar esses pensamentos e acreditar em coisas diferentes, porque isso vai fazer com que o seu estresse diminua e você trabalhe mais com seu córtex pré-frontal e te dê mais capacidade de criar soluções para aqueles problemas. Se você está num relacionamento tóxico, saia desse relacionamento. Se você está num ambiente tóxico, também procure sair, não acredite que só tem aquela situação, que só tem aquele emprego, que só tem aquela pessoa. Inclusive, isso é muito da pessoa que é dominadora, né? Ela faz o outro acreditar que só ela é a pessoa certa no mundo e que se... Né, se eu te deixar, você não tem capacidade. Você não vai conseguir para ter uma outra mim. pessoa e você não vai dar conta de... Vai ficar sozinha se não estiver comigo. Então, esse é aquele relacionamento tóxico, né? E muitas mulheres, infelizmente, por uma baixa autoestima, elas estão nesse relacionamento tóxico. Então, a gente falou muito do estresse relacionado ao trabalho, que a gente acredita que sim, seja uma das principais causas, mas tem muito desse estresse relacionado ao relacionamento interpessoal, né? Ali é um namorado, é uma pessoa que tá do seu lado, mas que tá te fazendo mal, até uma amiga, né? Uma amiga da onça. E a gente precisa identificar. Então, eu penso que o primeiro passo para eliminar o estresse é identificar da onde esse estresse está vindo. É dentro de mim? É na minha mente? Ou ele é externo e eu não estou sabendo lidar? E às vezes a gente tem que ser radical, como essa moça que você contou a história, né? Que era bancária e largou tudo para ter o caminhão lá e distribuir coisas, enfim, ter um transporte. Às vezes a gente tem que ser radical, né? Quem nunca pensou em largar tudo pro alto e morar na praia, vender água de coco na beira da praia? É isso. Deixa eu contar uma rapidinha aqui. Essa colega fez pós-graduação comigo, fisioterapeuta. Ela falou assim, olha, hoje é o último dia de aula, tô falando para vocês aqui. Eu estou indo para uma praia no Pernambuco, vou fazer massoterapia na beira da praia lá. Aí a gente falou assim, você é louca, vai largar o seu emprego no hospital? Ela falou, vou.
ela tá feliz da vida lá. Olha, que legal. Ganhando em E dólar. produzindo, gente, produzindo. O mais importante, ela tá feliz. Ela tá feliz. Claro. Sempre existe uma alternativa. Sempre existe uma Isso. alternativa. E o primeiro passo é esse, você acreditar que é possível sair daquela situação, daquele ciclo vicioso. Né? Então, olha, sensacional. A gente poderia ficar aqui conversando muito mais tempo, né? Então, mas vou deixar um recado final para essas mulheres, para essas pessoas que estão nos assistindo. O que você gostaria de deixar? A gente falou bastante sobre saúde, sobre, enfim, pensar em si mesma, né? Mas se você se vê nessa situação de angústia e não encontra perspectiva para onde você olha, talvez seja a hora de pedir ajuda. Pedir ajuda para alguém que você tenha confiança, pedir ajuda para um profissional. Tem diversos profissionais de saúde que estão gabaritados para ajudar pessoas como você, e você precisa ter ciência de que existe uma solução para todos os problemas. Pense num problema agora aí. Pensou, né? Existe solução para ele. É só você encontrar a pessoa. Pedir ajuda é o primeiro passo. Você vai encontrar alguém, Deus vai colocar alguém no seu caminho para lhe ajudar. Bem, muito obrigada, Dart. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma honra participar. Quer deixar alguma mensagem final para os nossos telespectadores? Quero. Bem pequenininha, a mensagem bem pequenininha. Mulheres, tenham equilíbrio. Ou melhor, busquem o equilíbrio. É isso. Muito bacana. Gente, muito obrigada. Obrigada para quem assistiu a gente até aqui. E fiquem de olho, porque vem muitas novidades aí nesse novo ano. Até mais. Até.